Quando ele pergunta, quereis vós também retirar-vos? Esta pergunta foi feita após o Senhor Jesus ter sido um pouco mais objetivo no seu discurso. Normalmente, o evangelho ele tem que ser aplicado a lactentes, a pessoas que normalmente não têm total condição para receber uma palavra mais firme, mais consistente. A gente brinca que não se pode dar mocotó com um grão de bico para a criança recém-nascida. Mas as pessoas já estavam juntas com Jesus. Jesus, ele era cercado num primeiro espaço à sua volta por três, Pedro, Tiago e João, à volta dos três, os outros 9 discípulos, à volta dos 9 discípulos, os 70 evangelistas, e à volta destes 70 as multidões. Jesus começa a ser mais objetivo no seu discurso. Ele começa a dizer que cristianismo é coisa para gente forte, é coisa muito séria, é uma entrega, é renúncia. E, no caso dele próprio, ele começa a mostrar que ele sendo o protótipo, ele sendo o exemplo, ele sendo o modelo, ele teria que passar por situações difíceis. É mister que o Filho do Homem padeça. E ele começa a usar uma figura de linguagem na qual o trigo ele vai sendo, e é exatamente isso que é demonstrado no pão da ceia, no pão asmo da ceia, onde o trigo, ele recebe, o pé do trigo, a planta do trigo, ele recebe uma pancada, né, de uma vara chamada tríbulo. Daí vem o termo tribulação. E aí o processo pelo qual passa a semente do trigo até chegar a ser farinha se chama tribulação. E ele deu a entender que ele passava por isso e que todos nós teríamos que passar, né? O trigo recebe, passa pelo processo da tribulação para chegar a ser minúsculos grãos, para ser bênção na vida das pessoas. Da natureza, aqueles alimentos que mais sofrem para se tornarem bênção na nossa vida biológica e nutricional, o trigo e a uva, que é pisada. Naquele tempo era pisada, hoje existem outros processos. Mas Jesus trabalha em cima da questão do pão e, logicamente, também do vinho. E ele começa a falar e dá a entender que todos aqueles que o seguiam teriam que se alimentar do pão que seria o seu corpo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E ele estava falando disso, e eles estão vendo a abrangência. Espera aí, eu pensei que seguir a Jesus era só bônus, era só bênção, glória a Deus e aleluia, e só fazer exatamente dos momentos de serviço de culto, momentos de glamour, de pompa. Mas ele começa a dizer que cristianismo
é realmente encarar uma realidade dura. Ele fala, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E esse discurso começa a ficar tão forte que a turma começou a ir embora. As multidões não gostaram disso, os 70 foram embora. Os 70 foram embora. Os 70, aqueles 70 que diziam assim quando voltavam, Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Esses 70 que iam de 2 em 2, aquelas duplas evangelizadoras, aqueles 70 evangelistas foram embora também. Muitos dos seus discípulos se retiraram, diz o relato de João. E ele olha e só vê os 12. E Jesus pergunta a eles, e vocês também querem se retirar? Quereis vós também retirar-vos? Essa é uma pergunta que continua ecoando. Diz o autor da carta aos Hebreus, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Não, como diz o autor da carta aos Hebreus, não deixando a congregação como é costume de alguns. Por quê? Porque muita gente gosta de palavra doce. Pedro diz, para onde nós vamos? Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E aí está um antagonismo entre palavras doces e palavras de vida eterna. O que você quer? Palavra doce ou palavra de vida eterna? Porque palavra de vida eterna vai mostrar realmente, como mostrou para muitas pessoas, né? Mostrou para o mancebo de qualidade, falta-te ainda uma coisa. E ele era um mancebo de qualidade, um jovem rico, advogado, admirado na sociedade judaica e aparentemente impecável, chega diante do mestre e esperando só receber assim aquilo que seria a confirmação da sua excelência pessoal. Ele chega pensando que Jesus ia dizer, ele iria lhe elogiar, porque a sociedade o via como uma pessoa de referência, uma pessoa exemplar, um jovem exemplar. E pergunta para Jesus, que farei para herdar a vida eterna? Olha, guarda os mandamentos, disse o Senhor. Mas tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, mandamento por mandamento. Eu conheço todos os mandamentos. E aí, Jesus diz, olha só, no chamado controle de qualidade. É a hora do controle de qualidade. Você não é de primeira, você é de segunda. Porque te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E aquele jovem, aquele mancebo de qualidade, ficou muito triste. E aí ele já demonstrou que ele, na realidade, não guardava os mandamentos. O apóstolo São Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao patrimônio. O que nós vamos levar? Eu coloquei a semana passada no Face, quem é meu amigo, minha amiga de Face, viu lá. Amigo, qual é o teu refúgio? E qual o teu destino real?
Por que trabalhar por tesouros que tens de deixar afinal? E aí, na sequência, cuida do bem da tua alma, que eterna permanecerá, que tem mais valor que esse mundo, só Cristo a salvar poderá. E vem o refrão: de nada aproveita esse mundo ganhar, se em troca a tua alma tu tens de entregar, se em troca a tua alma tu tens de entregar. Quereis vós também retirar-vos? Porque quando a austeridade do Evangelho nos é apresentada, aí sai um pouquinho de cena esse Evangelho de oba-oba que muita gente anuncia, que muita gente prega. Porque Evangelho é coisa de gente forte. Perdoar 70 vezes 7 é coisa para gente forte. Ser fiel até a morte para ganhar a coroa da vida é coisa de gente forte. E tudo isso é palavra de vida eterna. Mas isso, como dizem muitos dos pregadores atuais, eles dizem: isso não enche igreja. Isso não enche igreja. Alguns amigos, entre aspas, nossos, já falaram isso. A mensagem que vocês falam, que vocês trazem, não enche igreja. É por isso que as multidões foram embora, os 70 foram embora, e Jesus olha à sua volta e só tem 12. E pior que não eram 12, eram 11. Quereis vós também retirar-vos? Às vezes, as pessoas não acompanham. Chegou um momento que Jesus vai orar e ele reclama dos seus discípulos: vocês não conseguem ficar comigo 1 hora de oração? Será que hoje Jesus não está falando da mesma coisa? Vocês querem se retirar? Vocês querem me deixar à mercê da realidade, do desafio da evangelização do planeta Terra, onde todas as nações, tribos, línguas e povos têm que ser alcançados? Vocês vão deixar que só o mundo espiritual faça isso, quando na realidade isso é de competência humana? O apóstolo São Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, Deus opera via homem. E o homem vai esperar que os anjos, diz Pedro, os anjos gostariam de atentar para isso. E para os anjos isso seria muito fácil, muito tranquilo. Fazer grandes performances e atrair as pessoas para os pés de Jesus Cristo. Mas não compete aos anjos, compete a nós. E Jesus está nos chamando. O Espírito Santo está chamando. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar? Então, quereis, nesse momento, contextualizando essa pergunta, quereis vós também retirar-vos? É a pergunta feita para aqueles que cruzam os braços diante de um Cristo que morreu de braços abertos lá na cruz do Calvário. Quereis vós também retirar-vos? O Espírito Santo dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós?
Vamos cantar?